Fala, queridos, espero que vocês estejam bem, que o Senhor nos dê sabedoria para entender sua palavra e que a palavra do Senhor não gere comichões nos nossos ouvidos, que possamos cumprir a palavra de Deus e não ser tão somente só ouvidores da palavra de Deus. A própria palavra de Deus também diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não cumpre, quando fala em homem, aqui está se referindo ao ambos os sexos, ou é ouvinte não cumpridor. A palavra de Deus compara como ao homem que contempla o seu rosto ali no espelho e logo vai e logo se esquece de como era a sua face, a sua fisionomia. Bem, queridos, para não ficar só em minhas palavras, desde já que o Senhor fale ao corações de cada um de vocês, vamos começar a leitura aqui com apenas 2 versículos que se encontram em Provérbios capítulo 3, apenas o versículo 11 e o 12. O próprio Deus diz assim, aqui na palavra dele em Provérbios capítulo 3, diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Quantas e quantas vezes você, a palavra de Deus nos exorta para seguir um outro caminho, tomar uma outra decisão, opção, opinião. E o que fazemos? Muitas das vezes ouvimos o nosso coração. E o nosso coração, ele é carne. Ele é enganoso. É preciso estarmos atentos à palavra de Deus para que ela possa nos renovar o nosso pensamento, a nossa forma de agir. O ser humano, ele já tem uma dificuldade por amizades, por criação, de ter uma maturidade no meio da comunidade, no meio da sua família, uma maturidade que eu falo em torno de um aprendizado, deixar as más escolhas, tipo homens e mulheres que ainda agem com meninice, que esperam muitos de seus pais, já sendo adultos, já sendo pais também, e demoram a tomar essa posição, a saírem de suas casas, a tomarem conta de suas vidas. E também não é assim, não é tão diferente no lado espiritual. Nós precisamos agir em nossas vidas e ter amadurecimento, ter um crescimento pessoal e espiritual, principalmente, e de intelecto pessoal e físico. Porque se você não cuida da sua mente, é um perigo. Se você não cuida do seu espírito, da sua vida espiritual, não é legal, não é interessante. E se você não cuida do seu físico, vem as doenças. E a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar desses três. Esses três têm que estar em harmonia. Não adianta ser santarrão e obeso, ou marré, grefe. Não adianta cuidar da aparência física e não cuidar do espírito. Porque o espírito, quando o espírito está bem, a pessoa está bem espiritualmente falando, é muito difícil as outras áreas também não estar, mas é preciso estar atento às 3 áreas principais da vida do homem. Então aqui fala sobre a correção. Então é muito difícil para o ser humano, desde que
o homem está aí em pecados, desde os primeiros, Adão e Eva, quando erraram, que nos deu essa condição de pecado, estamos em pecado, e em Cristo nós somos nova criatura, mas se assim fazemos da palavra de Deus ouvintes e praticantes, só se torna nova criatura se praticar o Evangelho. O próprio Jesus disse que filho e irmão dele é todo aquele que obedece à voz do Senhor. E é complicado, é difícil, meus queridos, mas não é impossível. E o versículo 12 do capítulo 3 de Provérbios diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como ao pai, ao filho, a quem quer bem. Muitas das vezes estamos afastados dos caminhos do Senhor, ainda continuamos bebendo ou indo a festas, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ainda estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Então ele nos toca, ele nos avisa. Muitas conversas que não era para nós soltar, muitas pessoas que não era para a gente estar ali, não 0% sem comunicação, mas em alguns assuntos, em algumas circunstâncias, muitas das vezes aquela amizade, aquela pessoa ali, em várias circunstâncias do nosso dia a dia, tem comentários de conversa que o bom cristão, que lê a Bíblia, que olha para Cristo, não pode estar comentando, não pode estar participando, não pode estar ali no meio da roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas onde está esse temor? Será que eu e você temos dado honra ao Senhor? Será que temos vigiado as nossas palavras, as nossas amizades? E é isso, meu querido, a falta de sensibilidade com o nome do Senhor, a falta de sensibilidade com o Espírito Santo, e aos nossos pecados que nos afastam de Deus. Deus, ele continua sendo o Pai, sendo aquele que quer nos ouvir, sendo aquele que espera que nós desabafemos com eles, mas muitas das vezes procuramos homens falhos igual a nós. Não que é muito difícil, porque é difícil acharmos uma pessoa para compartilhar, às vezes, de uma causa, de um sonho, mas o melhor amigo, meu querido, é Jesus. Você quer ouvir ele falar? Aqui é a palavra dele. Ah, mas eu não compreendo, não entendo. Aí Jesus nos ensina a orar simplesmente. Nos ensina a orar ali com a oração do Pai Nosso, a entrar na presença de Deus. E agora não preciso de outro intercessor. A própria palavra diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o intercessor entre Deus e o homem. E não tem como ser outro, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso intercessor e Ele morreu por mim e por ti, e por todo aquele que se arrepende do pecado, reconhece que é pecador, reconhece que sem Jesus não é nada. Então, amigos, esse vídeo é curto, mas é para nossa reflexão. Muitas das vezes nós até dizemos: ah, mas eu já conheço, eu já fui cristão. Conhecer é uma coisa, meu querido, praticar é totalmente diferente. Talvez esse vídeo não fale 100% ao que você queria ouvir nessa noite, mas é o que é necessário em 2 versículos. Mas o que é necessário eu e você ouvir. Temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Não podemos mais romantizar, não há tempo mais de romantizar o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O desejo do coração do Senhor é que eu e você todos os dias nos arrependemos dos nossos falhas, dos nossos erros, das nossas fragilidades, e que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor. A Bíblia não faz separação de religião, ao contrário do que muitos pensam. A Bíblia une um só povo, um povo santo, um povo que se separa, um povo que busca
o céu, o reino dos céus. Um povo que mora aqui, mas que sabe que não é daqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abra as nossas mentes para entender e compreender o Evangelho. Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém.